Numerosa variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à segurança no trânsito. A tarifa de água em Petrópolis ficou mais cara. O reajuste é de 7,99%. Quase 2.500 crianças aguardam vaga em creches de Petrópolis. Atualmente, o município possui 80 unidades para essas crianças. No Vila Epitácio, em Nogueira, vai ser interditado o trânsito de veículos pesados a partir desta quinta-feira, devido a obras na região. E o programa de contratação para comunidades do Alto Independência, Taquara e Bairro Mauá vão ser realizados em fevereiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de dezembro foi de 0,56%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O diálogo com o objetivo de propor segurança no trânsito e, dessa forma, conscientizar a população. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook e também no YouTube, onde você confere a nossa programação ao vivo. Você é convidado para curtir, comentar, interagir durante o nosso programa. E a gente já fala sobre Petrópolis, porque o reajuste da tarifa de água entrou em vigor no dia 1º de janeiro aqui em Petrópolis. No entanto, a autorização para o reajuste só foi publicada pela Prefeitura de Petrópolis no Diário Oficial da última segunda-feira, dia 8, então começou a valer a partir da última segunda. Segundo a publicação, a medida foi adotada para cumprir o contrato de subconcessão com a Águas do Imperador devido às tragédias de 2022, quando o reajuste não foi feito. Além disso, o município justificou o acréscimo de reequilíbrio econômico de 1,93% no contrato para autorizar o reajuste. O aumento na tarifa da conta de água é de 7,99%. Na última quarta-feira, inclusive, a vereadora Júlia Beatriz protocolou um pedido de revogação do reajuste. Vamos acompanhar, então, parte desse vídeo que ela publicou, inclusive, nas redes sociais a respeito desse reajuste. Oi, gente, vereadora Júlia Beatriz. Vocês, usuários da Águas do Imperador, sabem que desde o dia 1º de janeiro estão pagando sua conta de água mais caro? Quase 8% a mais. Vocês sabem por quê? O excelentíssimo senhor prefeito, no final do ano agora, autorizou esse aumento e agora, só nessa semana, que foi publicado no Diário Oficial. Isso é um absurdo. Esse aumento está acima da inflação, está acima do reajuste do salário mínimo. Isso não existe. Quero dizer para vocês que eu vou acompanhar bem de perto essa situação e vou manter vocês informados. Então, a gente acompanhando a fala então, da parlamentar, vale lembrar que a medida que autoriza esse reajuste de 7,99% foi publicado no Diário Oficial do município no dia 29 de dezembro. No entanto, pelos atrasos recorrentes que a gente já acompanhou e noticiou aqui no Correio Petropolitano Debate, o Diário Oficial só entrou na página realmente da Prefeitura no dia 8 de janeiro, na última segunda-feira. Esse reajuste ele entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro. No entanto, como
O diário foi publicado, então, somente na última segunda. A partir dessa publicação, então, foi feito esse reajuste. Fique atento aí em casa a respeito, porque é um reajuste alto. E é claro que quando se trata de prestação de serviço, infelizmente, ele não é adequado como deveria, principalmente após um reajuste como esse. Tivemos já diversas localidades aqui reclamando da falta de água, do abastecimento de água, enfim. E a situação agora é essa, a autorização então da Prefeitura de Petrópolis para o reajuste. Além disso, Petrópolis sofre com carência de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, os 6. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, quase 2.500 crianças estão na lista de espera para ingressar em uma unidade de educação na cidade. Atualmente, o município possui 80 creches que atendem as áreas do centro, bairros e também distritos. Porém, estas unidades não são suficientes para suprir a demanda. Em todas as regiões, pais e responsáveis enfrentam um grave problema. Este é o maior número de crianças na fila de espera desde que a lista começou a ser divulgada no site da Secretaria Municipal de Educação. Veja só a situação, né? Ao todo, são 2.413 que aguardam uma vaga. Há centros de educação infantil que têm dezenas de crianças na fila, como, por exemplo, o CEI Ana Nardi, no Quissamã. São 102 crianças em diferentes níveis, assim como no CEI Irineu Marinho, que tem uma fila de 73 crianças. Já no CEI do Carangola, onde tem moradores que aguardam a vaga e pelo menos 57 crianças estão na fila. Este cenário preocupa especialmente pela importância do acesso à educação já nos primeiros anos da infância para o desenvolvimento da criança. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, elas devem frequentar a educação infantil e estas que fazem isso têm mais do que o dobro de chances de estarem bem encaminhadas no aprendizado das habilidades iniciais e letramento, assim como em matemática, e em relação ao que perdem a essa etapa inicial do ensino. Sobre a extensa lista de espera, a Prefeitura Municipal de Petrópolis não respondeu aos questionamentos do Correio Petropolitano até o momento. Impressionante a gente ver isso, né? E para mim, existe aí um ponto interessante que deve ser abordado, que é o seguinte: temos a Prefeitura para tratar dessa questão, responsabilidade da Secretaria de Educação, Adriana de Paula é a secretária responsável por isso, e também os próprios parlamentares. A partir do momento que você tem, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e você acompanha ali os recursos que estão disponibilizados, quanto é esse recurso, para onde ele vai, a gente tem que lembrar que a educação é um dos principais setores que recebe mais verba por meio da LDO e também da LOA. E aí falta uma fiscalização mais adequada dos parlamentares nesse sentido. De, olha, se temos 2.500 crianças aguardando na fila, o que vamos fazer? Vamos colocar emendas, por exemplo, por meio da LDO, para que se torne depois obrigatório recursos, seja para ampliação das creches, seja para ampliação ou para a construção de um novo centro de educação infantil. São erros tanto do legislativo quanto do executivo nesse caso. E, infelizmente, quem perde são os petropolitanos, são as crianças que deveriam estar na educação, na escola, aprendendo e, infelizmente, não estão por falta de vaga. Nessa quarta-feira, o Procon Estadual do Rio de Janeiro divulgou uma pesquisa de preços de 157 itens escolares mais procurados no período. Entre os produtos apurados, há, por exemplo, canetas, borrachas, lápis, corretivos, entre outros. Em 10 sites pesquisados, a variação de um produto para o outro, por exemplo, é de mais de 600% entre os produtos da mesma marca. Além disso, a autarquia lançou uma cartilha de volta às aulas com as orientações para pais e responsáveis. Em análise à pesquisa, os agentes encontraram variações consideráveis no valor do mesmo produto, entre os sites, como por exemplo uma borracha branca, que variou 639,13%, em uma borracha plástica com cinta em um determinado site que custava R$ 1,38, né, R$ 1,38, e num outro que custava R$ 9,90. Olha essa diferença, né?
Já a menor variação é da Tesoura, que oscilou de 3,16%, enquanto a segunda menor variação se deu no caderno de caligrafia, de 48 folhas, que variou aí de preço 3,41%. O monitoramento também apurou a média de preços dos produtos e constatou que as maiores foram verificadas nos valores de um compasso de precisão e também de uma agenda. Já as menores médias foram encontradas em borrachas, ou seja, se você, pai responsável, precisa comprar material nesse período, pesquise bastante. Infelizmente, leva tempo, é demorado, mas é necessário para você conseguir economizar. Veja só, né, a diferença, por exemplo, da borracha. Em um local, R$ 1,38, no outro lugar, R$ 9,90. Você conseguiria comprar, por exemplo, 7 borrachas naquele determinado site, enquanto no outro você compraria apenas uma. Então, a pesquisa é extremamente importante. Ligue para a papelaria. Se você, por exemplo, tem algum sindicato e que possibilite ali você pegar alguns desses materiais escolares, aproveite essa oportunidade, anote aqueles que você já tem em casa e faça ali o levantamento de preços para você conseguir, então, economizar durante esse período. Vale lembrar, venda casada não é legal, além disso é um crime, você pode denunciar ao PROCON. E lembrando mais uma vez que os itens do material escolar devem ser do uso pessoal do aluno. Materiais coletivos não são permitidos a cobrança por meio da instituição de ensino, assim como, por exemplo, a indicação que tem que ser comprado de determinada marca ou em determinada papelaria ou estabelecimento comercial. Por conta das obras do sistema de esgotamento sanitário da estação de tratamento de esgoto em Itaipava, a Vila Epitácio, em Nogueira, localidade, vai estar interditada ao trânsito de veículos pesados. Essa interdição começou a partir de hoje, quinta-feira, e segue até as 4 horas da tarde. Os trabalhos vão ser executados simultaneamente nas ruas Desembargador Luiz Antônio Severo da Costa e Joaquim Agante Moço, que fica ali atrás do Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti. A rua Desembargador Luiz Antônio Severo da Costa vai estar fechada para o trânsito de veículos pesados e a Joaquim Agante Moço vai ficar completamente interditado. O prazo para a conclusão da obra é de 90 dias, então fique atento, sempre vai haver essa interdição durante esse horário. A obra executada pela Águas do Imperador terá um total de 3,5 km de extensão e que deve passar então pelas ruas Joaquim Agante Moço, Desembargador Luiz Costa, Vila Epitácio, Avenida Leopoldina e Rua Braz Rossi, que fica entre a ponte ali de Bom Sucesso e a parte ali no número 572 e em parte das ruas, como a gente comentou. Ao longo da obra, o trânsito também vai estar ali em sistema de pare e siga. A estação de tratamento de esgoto de Itaipava deve beneficiar cerca de 20 mil pessoas das localidades de Itaipava, Nogueira e dos bairros próximos, com capacidade para tratar então até 2,5 milhões de litros de esgoto por dia. A linha 604, Vila Epitácio, que é operada pela Turp, vai ter o ponto final alterado para a Avenida Leopoldina, próximo ao número 1250, que fica ali na bifurcação da Avenida Leopoldina com a Rua Piauí, entre 5 da manhã e 8 horas da manhã e também após as 4 horas da tarde. O itinerário volta a operar normalmente. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres em Brasília e Volta Redonda, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou então o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para trazer então essas informações. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O calor permanece aqui em Petrópolis, pelo menos por enquanto. Como que fica a previsão do tempo para essa sexta-feira? Ainda tem previsão de chuva? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, Richard, hoje a previsão é de chuva isolada aqui para Petrópolis. Eu sei que fica até difícil de acreditar olhando para esse céu azul que está aqui no centro da cidade, por exemplo, mas há sim probabilidade de chuva para os períodos da tarde e noite. Então, não deixe de se prevenir, tá, gente? Vai pra rua, leva o guarda-chuva, leva o casaquinho, porque pode esfriar e chover de uma hora para outra. Agora, vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 12 de janeiro. Finalmente o sextou chegou. Em Nova Friburgo, a previsão é de declínio na temperatura máxima, chove a qualquer hora do dia e há possibilidade de trovoadas isoladas durante a noite. Os termômetros no município vão marcar mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a temperatura mínima se mantém estável, a probabilidade de pancadas de chuva durante o dia e a intensidade dos ventos deve ser fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 26 graus, como em Nova Friburgo. Em Petrópolis, o sextou também será de chuva. O dia dos petropolitanos será marcado por muitas nuvens no céu, possibilidade de chuva, ventos fracos e ligeiro declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre nuvens e chuva. A chuva deve ser mais intensa durante a tarde e noite e os ventos serão fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 28 graus. A sexta-feira em Pati do Alferes também será chuvosa. Apesar da temperatura se manter estável e os ventos fracos, a previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia. Os termômetros da cidade vão marcar mínima de 20 e máxima de 29 graus.
E agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será de muitas nuvens no céu, pancadas de chuva isolada, ventos fracos e ligeiro declínio na temperatura, que vai marcar mínima de 22 e máxima de 29 graus. Richard, é isso, né? Sextou com chuva, não tem muito o que fazer, não tem para onde fugir, mas o jeito é aproveitar sexta-feira em casa com a família que eu particularmente amo. Tá certo, Eric. Tem programação para todos os gostos, apesar da chuva, né? Amanhã a gente traz a atualização, então, para a previsão do fim de semana. Obrigado pelas suas informações, um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre o governador Cláudio Castro, em cerimônia realizada na última quarta-feira no Palácio Guanabara. O governador deu posse à nova reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. No cargo de reitoria assume a doutora Gulnar Azevedo e Silva, e como vice-reitor tomou posse o professor do Instituto de Letras, Bruno Deusdara. Ambos foram eleitos pela comunidade acadêmica para liderar a instituição no período de 2024 a 2027. Queria parabenizar a professora Gulnar e o professor Bruno pela vitória de vocês. Todo o afinco, carinho e parceria que a gestão anterior teve, vocês contarão da mesma forma desse governador enquanto a gente estiver à frente. Parabéns pela vitória de vocês, que vocês tenham uma gestão profícua à frente desse bem, desse patrimônio do Rio de Janeiro, que é a universidade. A missão de vocês não será fácil. Como todo aquele que é escolhido pelos seus, deixa de ser um projeto e passa a ser uma missão, um compromisso diário, que a comunidade perceba o quanto a sua escolha teve reflexo no dia a dia. Muito grande a emoção de ser nomeada reitora. A gente acompanhando a fala ali do governador Cláudio Castro a respeito, então, desses novos integrantes da reitoria da UERJ. Uma outra informação, um balanço divulgado pelo Ministério da Educação, MEC, contabilizou mais de 164 mil renegociações de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, nos primeiros 2 meses do Desenrola FIES. Os acordos representam um total de 7 bilhões e 600 mil reais, sendo que 338 milhões já tinham retornado aos cofres públicos. Os descontos previstos no programa implementado pelo governo federal para a renegociação das dívidas variam entre 77%, 92% e 99%. Já os abatimentos dos juros pode chegar até 100%. A renegociação ou a simulação da renegociação pode ser feita por meio do banco com o qual foi assinado o contrato. No caso do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, o MEC esclarece que todo o processo pode ser feito de forma virtual por meio dos aplicativos destas instituições. O prazo para solicitar a renegociação segue até o dia 31 de maio deste ano. Então, se você tem alguma pendência com débito em relação ao FIES, acesse a plataforma, entre em contato com o seu banco para você, então, fazer essa renegociação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de dezembro, foi de 0,56%. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira e o analista André Almeida comenta sobre os índices e também sobre o cenário de 2023. O IPCA de dezembro foi de 0,56%. Com esse resultado, o IPCA fecha o ano de 2023 com uma alta acumulada de 4,62%. Falando primeiramente sobre o resultado do mês de dezembro, a maior variação e o maior impacto vieram de alimentação e bebidas, que subiu 1,11%. Na alimentação para consumo no domicílio, a gente destaca as altas da batata inglesa, do feijão carioca, do arroz e também das frutas. O mês de dezembro foi marcado por altas temperaturas em diversas regiões do país, além de um maior volume de chuvas. Isso acaba influenciando a produção dos alimentos, em particular os alimentos in natura. Foi o caso dos tubérculos, hortaliças e frutas, que tiveram altas registradas no mês de dezembro. Outro destaque no resultado do mês foi o grupo dos transportes, por conta da alta de mais de 8% das passagens aéreas. A gasolina caiu 0,34%
e contribuiu para segurar o resultado do mês. Falando agora sobre o resultado do IPCA acumulado no ano, o principal destaque foi o grupo dos transportes, que subiu 7,14% ao longo de 2023. A gasolina, que é o subitem de maior peso dentro da cesta do IPCA, subiu mais de 12%. Cabe lembrar que houve reoneração de impostos federais, além de mudança na forma de cobrança de ICMS sobre a gasolina ao longo do ano. Além disso, houve alta de mais de 21% no subitem emplacamento e licença, por conta da alta nos preços dos automóveis em 2022, e de mais de 47% nos preços das passagens aéreas, o que contribuiu para que o grupo dos transportes tivesse o maior impacto ao longo do ano de 2023. Por outro lado, o grupo alimentação e bebidas, que é o grupo que pesa mais no orçamento das famílias, subiu 1,03% e ajudou a segurar o resultado do índice em 2023. Os preços da alimentação para consumo no domicílio tiveram queda de 0,52% no ano. Cabe lembrar que a gente teve safras de grãos muito boas em 2023 e os preços das commodities agrícolas caíram, o que contribuiu para essa queda nos preços da alimentação para consumo no domicílio. O óleo de soja, por exemplo, caiu 28% e as carnes tiveram queda de mais de 9% em 2023. Por fim, cabe comentar o resultado do INPC, que ficou bastante próximo do IPCA no mês de dezembro, alta de 0,55%, e fechou o ano com uma alta acumulada de 3,71%. O resultado acumulado no ano do INPC ficou abaixo do resultado do IPCA, principalmente por conta do maior peso que o grupo alimentação e bebidas possui dentro da cesta do INPC em relação ao IPCA. Tá aí a gente acompanhando o André Almeida, analista do IBGE, trazendo os dados em relação ao IPCA. A gente vai fazer contato com o nosso repórter, o Murilo Adjuto, em Brasília, porque ontem nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate com a Gabriela Gallo a possibilidade, então, de Ricardo Lewandowski se tornar ministro da Justiça após a saída, então, de Flávio Dino, que será em fevereiro, para assumir, então, como ministro no Supremo Tribunal Federal. Foi confirmado, então, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que Ricardo Lewandowski será, então, o ministro da Justiça e Segurança Pública. Vamos, então, conversar com o Murilo, que vai trazer essas atualizações para a gente ao vivo. Murilo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, essa expectativa que existia aí para que o ex-ministro do STF assumisse, então, a pasta se confirmou nessa quinta-feira, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos acompanham. Feliz 2024, Richard. Já que, ponderando isso, enfim. O ministro Lewandowski, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele já havia confirmado ontem, né, como havia adiantado a Gabriela Gallo, nossa repórter, sobre ele assumir o cargo na chefia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, o anúncio foi feito no Palácio do Planalto, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado também pelo Ricardo Lewandowski, pela primeira-dama a Janja da Silva e pelo ex-ministro da Justiça, agora do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, né? O presidente disse que Lewandowski foi um extraordinário ministro na Suprema Corte, né, da Suprema Corte, e que recebeu na quarta, né, como já havia adiantado a Gabriela Gallo, a resposta positiva do ministro aposentado para assumir o cargo. Bom, a repercussão, Richard, ela vem por conta... após o anúncio, autoridades e algumas organizações, elas se manifestaram, né, sobre a escolha do Lewandowski para o cargo. Em nota, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, parabenizou o ministro pela nova função e colocou a instituição aí, à disposição de projetos e iniciativas. Tá? A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, né, também parabenizou Lewandowski por meio de nota e desejou sucesso aí ao ministro na nova função. O ministro do Supremo Tribunal do STF,
Dias Toffoli também se manifestou sobre a escolha e disse que a decisão do presidente Lula foi muito sábia e feliz. Bom, agora contando um pouquinho da história do Lewandowski, ele se tornou ministro do STF em março de 2006, ele se aposentou em abril do ano passado, né, um mês antes de completar aí 75 anos, que é a idade máxima para o posto, né, e em julho o Ministério das Relações Exteriores aí anunciou a nomeação do Lewandowski para o cargo de árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. A vaga de Lewandowski no STF, ela foi ocupada pelo Cristiano Zanin, né, o primeiro indicado aí do Lula ao tribunal no atual mandato dele. E aí, quando tomar posse, o Flávio Dino substituirá a Rosa Weber, que se aposentou em setembro. E aí, Richard, só contando um pouquinho, desde a indicação do Dino para o STF, o governo passou por algumas semanas de especulações sobre a sucessão do Ministério da Justiça, tá? Além do Lewandowski, eram cotadas aí nomes como a atual ministra do Planejamento, a Simone Tebet, né, o advogado Marco Aurélio de Carvalho e o secretário executivo do Ministério na gestão do Dino, o Ricardo Capelli. Agora, esperar um pouco a tarde passar, né, ainda acabou de ser feito o anúncio, e esperar um pouco a reação do Ricardo Capelli, que era um cotado muito forte aí para assumir o cargo de ministro da Justiça, né? Tá certo, Murilo. Surge como dúvida o seguinte, Ricardo Lewandowski chegou a se pronunciar, ele comentou sobre esse novo desafio de assumir, então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Bom, Richard, eu vi algumas ponderações aí que ele está indo para uma missão nova, né? Ele afirmou aí quando se aposentou do STF. Agora, hoje, só quem falou foi o Lula, foi bem rápido, um anúncio bem tranquilo, né? Quanto a uma nova gestão bem importante para o país e para o governo. Tá certo, Murilo. Obrigado pelas suas informações. Um ótimo ano novo para você e também para toda a equipe do Correio Nacional. E, é claro, espaço sempre aberto aqui no Correio Petropolitano Debate para trazer informações aí de Brasília. Claro, para vocês também do Correio Petropolitano Debate. Eu também posso trazer aqui mais tarde algumas novas citações aí do Ricardo Lewandowski, né? Assumir um cargo tão importante no começo do ano, um ano começando bem agora, né, com novas reportagens para nós, e que seja um ano de evolução, né, para o nosso jornal, mais ainda, né, que já estamos crescendo bastante. Com toda certeza, que seja realmente um ano próspero para todos nós e de muito trabalho pelo que a gente já começou nesse ano de 2024, né, Murilo? Obrigado mais uma vez, bom trabalho para você. Um bom trabalho, Richard. Boa tarde. Lembrando para você que está nos acompanhando, Ricardo Lewandowski ficou foi ministro do Supremo Tribunal Federal, então por 17 anos, assumiu em 2006 e se aposentou no dia 11 de abril do ano passado, em 2023. Informação importante para quem está nos acompanhando, os cidadãos que pretendem votar nas eleições municipais de outubro têm menos de 4 meses para tirar o primeiro título de eleitor ou regularizar o documento. A partir do dia 8 de maio, o cadastro eleitoral vai ser fechado e nenhuma alteração pode ser feita nos registros eleitorais. O cumprimento do prazo vale para jovens a partir dos 16 anos que pretendem votar pela primeira vez e para o eleitor que esteja em situação irregular, por ter deixado de votar e justificar a ausência por 3 eleições consecutivas. Para regularizar a situação, o eleitor deve entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, o site do TSE, e acessar as opções disponíveis. Para checar a situação da inscrição eleitoral, basta preencher com o número do CPF. Para tirar a primeira via do título de eleitor, os interessados podem clicar na opção Título Eleitoral e seguir os passos sugeridos pelo atendimento eletrônico. No primeiro turno, que será realizado no dia 6 de outubro, os eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores.
O segundo turno está previsto para o dia 27 do mesmo mês, em municípios com mais de 200 mil eleitores, em que nenhum candidato a prefeito obteve votos suficientes para vencer a disputa na primeira rodada, ou seja, se um prefeito atingir mais que 50% dos votos, mais um, ele já ganha automaticamente e não é necessário o segundo turno, o que em alguns casos é muito difícil. Bom, a gente sai de Brasília e vai conversar agora com a nossa repórter Ana Luísa Rossi, em Volta Redonda. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá, Richard, boa tarde. Os pais já adiantam as compras dos materiais escolares em 2024, mesmo com praticamente um mês à frente para iniciar o ano letivo. Isso porque, como os gastos do mês de janeiro são maiores pelas taxas de IPTU e IPVA, além também das altas nas viagens de turismo, esses fatores fazem com que as famílias adiantem a compra desses itens para não pesar no orçamento no final do mês. É preciso se dedicar na pesquisa de preço porque tem uma diferença de até 600% entre 157 itens utilizados como material escolar, tanto nos sites quanto nas lojas físicas, segundo dados do Procon RJ. Para isso, a economista e professora universitária Sônia Vilela explica que é necessário dedicar tempo para pesquisar esses itens escolares antes de comprar. É com você. Tá certo, Ana. Obrigado pelas informações. Assim como aqui em Petrópolis, a gente comentou sobre esses cuidados, né, para você que vai fazer a compra dos materiais agora durante esse período. Na região sul-fluminense é a mesma coisa, assim como por todo o país. Pesquisar é sempre um ponto importante para você conseguir economizar na hora de fazer essas compras. Os conselheiros tutelares da cidade de Areal tomaram posse dos mandatos na última quarta-feira. A cerimônia, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, aconteceu nas dependências do Teatro Fernanda Carneiro, o CIAFET. Os 5 conselheiros, Alan Esteves, Beatriz Carvalho, Carlos Otávio, Luciana Ferreira e Maria José, foram empossados para a gestão de 2024 e 2027, comprometendo defender, cumprir e fazer cumprir no âmbito municipal os direitos da criança e do adolescente, estabelecendo na legislação vigente. Os suplentes, então, Simone Miranda, Marcélia e Mária Morelli, também foram empossadas. O início das atividades dos conselheiros tutelares ocorre no ato da assinatura do mesmo. Os suplentes somente desempenharão as atividades quando convocados na ausência dos titulares. O presidente da Câmara, Márcio Lima, discursou durante a cerimônia de posse e destacou a importância do trabalho realizado pela classe no município. Já o vice-presidente Marquinhos da Saúde e os vereadores Itamar da Ambulância, Santana da Verdura, Walter Luiz e Dedéu Silva também estiveram presentes. Antes da gente fazer um intervalo, a Defesa Civil de Petrópolis acabou de emitir um alerta, agora às 1h30 da tarde, sobre a possibilidade de pancadas de chuva aqui para Petrópolis. De acordo, então, com esse alerta da Defesa Civil, há a possibilidade de pancadas de chuva para a parte da tarde e noite aqui no município. Fique atento aos alertas e também aos efeitos sonoros das sirenes, caso haja necessidade. E, em caso de emergência, acione o 199, Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer entrevista para você para falar sobre a segurança no trânsito. Os índices aumentaram em 2023 em Petrópolis e a gente vai entender um pouquinho sobre esse cenário. Correio Petropolitano Debate, volta já! O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito.
É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista para falar sobre segurança no trânsito. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa mostraram que em 2023 foram registrados 100 acidentes a mais, vítimas de acidentes a mais, do que quando comparado a 2022. A situação um tanto quanto preocupante. Ainda durante, por exemplo, a Operação Réveillon, a Polícia Rodoviária Federal também apontou um aumento no número de acidentes, de mortes e de vítimas feridas durante a Operação Réveillon no estado do Rio de Janeiro. Quando analisado todo o país, foi apresentado queda, mas no estado do Rio registrou-se alta. A gente vai conversar então com o Reinaldo dos Santos, é cientista político e também já atuou na área da educação de trânsito, foi instrutor de trânsito e vai explicar um pouquinho para a gente justamente sobre esse tema. Reinaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Correio Petropolitano Debate. Um tema um tanto quanto preocupante quando a gente vê esses índices de acidentes tão altos, né? Boa tarde a todos vocês que assistem o programa do Correio da Manhã nesse horário. Eu me chamo Reinaldo, sou formado em Ciência Política, pós-graduado em Direitos Humanos e faço Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Hoje eu estou aqui com o Richard para falar sobre o trânsito e os números crescentes de acidentes no nosso município. É muito preocupante os números hoje, mas isso, Richard, já é uma falta de um olhar
político há anos, constatado até por mim quando ainda atuava nessa área. E o reflexo desse trânsito violento nada mais é do que a nossa própria sociedade como está hoje. E a gente está vendo esses números crescentes aqui no nosso município, principalmente com os jovens em cima de moto. Isso é muito preocupante. Trazendo para a questão, a análise geral em relação a esses dados, o Hospital Santa Teresa traz esse balanço e ele mostra principalmente o que o Reinaldo comentou agora, que a maioria dos acidentes são com motociclistas e a maioria deles também são com os homens. Reinaldo, falando um pouquinho sobre, para qualquer pessoa, na verdade, que já participou, já fez, tirou a habilitação, existe uma matéria chamada direção defensiva. Acho que é importante a gente trazer isso aqui para toda a população como um todo, porque é uma forma também daquela pessoa conscientizar o próprio pedestre, o ciclista que está do lado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que na prática é direção defensiva? A verdade, a direção defensiva ela é tão importante no trânsito quanto todas as outras matérias que é feita na parte teórica quando o aluno ingressa numa autoescola. A direção defensiva é pensar no acidente e evitar. Então você tem várias questões que envolvem a direção defensiva no trânsito cotidiano. Distanciamento do veículo à sua frente, pedestres atravessando faixa de pedestre, ciclistas, pessoas com bicicleta, tudo isso envolve o trânsito que se faz hoje no nosso município e nas grandes metrópoles do nosso país. E a gente está vendo a falta da direção defensiva nessas pessoas que fazem uso do trânsito no dia a dia, no cotidiano. Quando a gente fala isso? Quando você atravessa um sinal vermelho, quando você não respeita o distanciamento do veículo à frente, isso tudo traz transtorno e traz acidentes na vida cotidiana de quem faz uso do trânsito normalmente na nossa cidade. Aproveitando, você comentou sobre a questão do espaçamento entre um veículo e outro. Existe um nível ali adequado para isso, então? Cientificamente, a gente usa o distanciamento de 2 segundos para os dias normais de sol, que a pista está seca, e nos dias mais preocupantes de chuva ou de chuva fina, que lavou a pista que você vai fazer uso com o seu veículo, com a sua motocicleta, ou até os transportes coletivos, dobra-se para 4 essa distância do veículo que está à frente. E aí a gente usa a forma de você saber se essa distância está de 2 segundos para dias de sol ou 4. Como é que você faz uso disso? Você vai marcar o veículo que está à sua frente, você vai marcar um obstáculo ou algum lugar que ele tenha passado, você vai contar essa distância do seu carro até chegar a esse obstáculo que você avistou, que o carro da frente passou. Se tiver 2 segundos até você chegar esse obstáculo avistado por você, que o veículo da frente passou, você está na distância correta para dias de sol. E em dias de chuva, faz 4 segundos para esse obstáculo, e aí você está numa distância segura, caso venha acontecer qualquer problema no trânsito e você tenha que acionar o freio do seu veículo. Então, assim, só para você ficar em casa, por exemplo, para você fazer isso tornar mais fácil, procura um ponto de referência, por exemplo, um quebra-mola, um ponto de ônibus, uma curva, para você ter, então, essa consciência em relação a, por exemplo, esse espaço. Mas a direção defensiva ela não está atrelada somente a essa parte, né, Reinaldo? Quando a gente trata da direção defensiva, a gente trata também, por exemplo, do carro. O estado de conservação do carro é extremamente importante.
a velocidade na qual você está andando, porque mesmo que dependendo você esteja a 2 segundos, dependendo da velocidade que seu veículo estiver, não vai dar tempo de você conseguir frear. Eu queria que você abordasse também esses outros pontos que são cruciais para manter a segurança no trânsito. O Richard falou bem sobre tudo que envolve a direção defensiva. E aí tem a manutenção do veículo, tem também o respeito que você dá às pessoas, ao trânsito, existem também a forma que você está indo dirigir naquele dia, porque às vezes a pessoa está aborrecida, tomou remédios que alteram a forma de você estar naquele dia. Isso tudo é questão de direção defensiva. Se você está num dia que você não está bem, é importante que você não use o seu carro para fazer qualquer deslocamento. Isso pode ocasionar problemas e acidentes no trânsito. A gente teve agora aqui no 2º Distrito, em Itamaraty e Cascatinha, no final do ano, 2 acidentes com óbitos de pessoas em cima de moto, por excesso de velocidade, em pistas que normalmente não se deve ultrapassar o limite da velocidade. E a gente está vendo isso se banalizando no nosso município. Então a gente precisa estar atento a isso e usar a direção defensiva em todos os momentos que você está no trânsito. Uma dúvida em relação à fiscalização por parte da CPTrans e da Guarda Civil e sobre o uso deste aparelho celular. A gente sabe que isso aqui gera um risco enorme quando se está no trânsito, principalmente para o condutor. Mas a gente vê com frequência também, não só o condutor, mas o próprio motociclista com um aparelho, por exemplo, aqui na região, preso no capacete, ou, por exemplo, o pedestre que vai passar na faixa olhando para o celular e assim por diante. A direção defensiva ela não deve ser somente de quem está conduzindo o veículo, mas de todos aqueles entes que estão ali no trânsito, é isso? Exatamente. O trânsito, todos nós fazemos parte do trânsito a partir do momento que você está em qualquer via pública. Então a gente faz parte do trânsito, pedestre e todos os outros que eu já relacionei aqui. Hoje a gente vive num mundo tecnológico. Hoje as pessoas não saem de casa sem o celular. E isso atrapalha e muito a nossa vida cotidiana no trânsito. Às vezes a pessoa quer responder uma mensagem dirigindo, o rádio também é perigoso, a pessoa vai lá, quer aumentar o som, abaixou, tirou a visão do trânsito e o acidente acontece muito rápido. Então a gente precisa entender que o trânsito é respeitar o próximo e ser respeitado no trânsito. Então a gente precisa entender que a gente, quando está no trânsito, o acidente ele pode acontecer a qualquer segundo. Então a atenção no trânsito é importante. Você programar a sua saída para não sair correndo no trânsito é importante. E, como você falou, as fiscalizações. É importante a gente, essas fiscalizações, e eu sempre friso a questão educacional antes de qualquer punição. A forma educacional ela é tão importante e ela faz com que aquela pessoa que esteja cometendo qualquer tipo de infração no trânsito, ela pense. Então, eu acredito que a gente precisa ir conversar mais com os agentes públicos do nosso município para que a gente conscientize os usuários do trânsito na cidade de Petrópolis para a gente diminuir os acidentes que vem acontecendo no nosso município com a parte educacional, que eu acho que faz muita diferença na vida cotidiana de qualquer pessoa. Só para você que está em casa nos acompanhando ter uma ideia, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou 140 acidentes no mês de dezembro de 2023 e que envolveu aí o público de 18 até 60 anos. Reinaldo, eu até me recordo inclusive de uma regra básica para quem, por exemplo, vai para o trânsito. Veículos de grande porte
são responsáveis pelos veículos de médio porte, que são pelos de pequeno porte, pelos não motorizados e, por fim, os pedestres. Ou seja, todo cuidado é pouco, o respeito com o próximo é sempre fundamental durante esse período, mas Petrópolis tem um ponto peculiar. Eu queria a sua análise em relação a isso, já que você atua em duas áreas, sobre o seguinte ponto. A mobilidade urbana hoje de Petrópolis é um grande problema para o município. A média é de 3 veículos para cada 2 petropolitanos, uma média altíssima. E a gente não tem aí uma alternativa, pelo menos até o momento, de acordo com o Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis, que é de 2019. O que, por exemplo, o projeto mostra a construção de um VLT que ligaria aí o centro, o Alto da Serra, parece inviável até pelas condições que a cidade vive hoje e pela infraestrutura que a cidade tem. A mobilidade também pode impactar para o aumento do número de acidentes? A mobilidade urbana impacta diretamente também em todos esses problemas que a gente vem vendo e sentindo no nosso município. Hoje você, em horário de pico, com os colégios do município funcionando, se você estiver no centro e quiser chegar ao Quitandinha, você leva mais de 1 hora para chegar até lá nos horários de pico. Se tiver que chegar no 5º distrito ou em Itaipava, saindo do centro, às vezes 2 horas, 2 horas e meias. É inadmissível isso hoje no nosso município. As autoridades públicas precisam pensar a mobilidade urbana do nosso município, modernizar a nossa cidade, que é importante, e olhar com mais carinho essa questão do nosso município. Isso afeta diretamente a vida de todos os petropolitanos. Então é importante que a gente tenha política pública voltada para isso, de ação, também não de governo, e sim de Estado, porque hoje os carros estão aí, as motos estão aí e os usuários estão aí. Então a gente precisa criar políticas públicas voltadas para isso, para que a gente diminua os acidentes no nosso município, graves, e todo esse problema que a nossa cidade vem passando, com o hospital recebendo ano após ano mais pessoas com acidentes, com traumas no nosso hospital aqui em Santa Teresa, e melhorar a vida cotidiana das pessoas que fazem uso do trânsito aqui na nossa cidade. Agenda 2030 é o que está aí, é o que o mundo respira. Mobilidade urbana para o nosso município é preciso ser construído com os agentes públicos para ontem no nosso município. Queria, inclusive, aproveitar essa oportunidade para perguntar o seguinte: quando a gente trata, por exemplo, de mobilidade urbana, a gente trata também em relação ao transporte público. Petrópolis também passa por uma situação delicada em relação aos ônibus, principalmente das empresas Petroita e Cascatinha, que são as que mais apresentam aí quebras diariamente, e até mesmo o agravamento em maio do ano passado em relação ao incêndio na garagem das empresas. O aumento da frota, a procura por um carro individual também está atrelada à má prestação do serviço público, do transporte público de Petrópolis? Richard, eu posso te dizer com toda certeza que sim. Hoje, qualquer usuário do transporte coletivo, não vou usar a palavra transporte público, porque é uma certa porcentagem da nossa cidade que faz uso desse transporte porque é obrigado, senão nem isso faria. E essas pessoas, esse mau transporte público que nós temos na nossa cidade, faz com que as pessoas queiram, de alguma forma, ter um pouco mais de conforto no trânsito. Então a gente tem esses números que foi constatado agora pelo Detran, mais de 200 mil veículos no nosso município cadastrado no estado do Rio, no Detran. Acredito que tem até mais. Então, o que acontece? O transporte público do nosso município é da era medieval. Eu gosto muito de fazer uso do transporte também público aqui no nosso município para ver o dia a dia das pessoas aqui. Então, eu tenho feito na linha do Cascatinha, da Viação Cascatinha, e é inadmissível
nós termos ainda essa empresa atuando na cidade de Petrópolis. Às vezes eu entro no ônibus, o banco está fora do lugar, ônibus tudo com a manutenção horrível, ônibus quebrado, quebra no meio da viagem, ônibus faltando. As pessoas às vezes ficam no ponto de ônibus mais de 1 hora esperando um ônibus. Quando chega um ônibus, é um único ônibus que ele vai ao bairro e volta, e esse transporte vai abarrotado, com as pessoas sem lugar para sentar. É uma verdadeira falta de carinho com as pessoas do nosso município. E os nossos legisladores, o nosso chefe do executivo, podia olhar de uma maneira mais carinhosa com os usuários do transporte coletivo no nosso município e deixar de legislar ou fazer política para si. Porque o que a gente está vendo no nosso município é uma falta de zelo com os usuários do transporte público no nosso município. E é inadmissível a gente estar no século XXI, em 2024, com essas carroças fazendo o transporte das pessoas no nosso município. Aproveitando, antes da gente poder finalizar essa nossa entrevista, Reinaldo, algo que sempre surge como uma dúvida para quem até mesmo já tem habilitação é em relação, por exemplo, a um cruzamento. Existe alguma regra? Quem tem o direito, por exemplo, a prioridade nesse caso para acessar a via? A gente trouxe aqui no Correio Petropolitano um acidente que aconteceu na última segunda-feira, ali na localidade, na rua Washington Luiz, bem próximo à bifurcação, por exemplo, para você ir para o Quitandinha, ali na Ponte Fones, e é justamente um cenário do carro vem, a moto vem, os dois colidem. Existe, por exemplo, uma preferência? Como que é para ser analisado esse cenário? A regra do trânsito diz o seguinte: se ela não tiver sinalização, é que a gente use a regra da seguinte maneira: quem está à direita do motorista vai ter sempre a vez em qualquer cruzamento. Esse acidente que você trouxe agora, ali a via, a mão ali é de quem faz o cruzamento, indo para o Quitandinha ou voltando para o centro. E me parece ali pelas imagens que o rapaz da motocicleta se antecipou a esse cruzamento por ter tido a visão dele obstruída pelo ônibus que estava à sua frente, e ele, por estar de moto e num horário da manhã que ele achou que não teria carro, ele avançou esse cruzamento e ele pegou o carro lá do outro lado da via. Então o motociclista ali teve um deslize de atenção, e ali a gente constata pelo vídeo que ele teve a culpa nesse acidente. Mas a regra é essa: quem está à direita do motorista em qualquer cruzamento, se ele não tiver sinalizado pelos agentes de trânsito e pela companhia de trânsito do seu município, é quem está à direita do motorista vai ter sempre a prioridade em qualquer cruzamento. Tá certo. Então, para você ver, né, uma pequena falta de atenção pode gerar um acidente e ele pode ser grave. Reinaldo, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre trânsito, a segurança e também direção defensiva. É sempre um prazer estar aqui com você, Richard. A gente está sempre falando de temas importantes para as pessoas do nosso município. Eu agradeço a todos vocês que tiveram um tempo agora para prestar atenção nessa reportagem que é tão importante no nosso município hoje, falar de mobilidade urbana e o trânsito. E agradecer vocês todos por ter tido esse tempo com a gente aqui. E eu te agradeço demais essa oportunidade de estar aqui no seu programa e desejo muito sucesso para você, para o teu programa e para a tua caminhada de vida por longos anos. Muito obrigado, Reinaldo. Bom 2024 para todos nós e sempre com atenção no trânsito. Direção defensiva envolve velocidade, manutenção do veículo, não uso do celular durante direção, não beber, ingerir bebida alcoólica e por aí vai. São regras simples, mas fundamentais para manter a segurança no trânsito. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 1h ao vivo. E você sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.
TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, não há